Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, academia! Começando agora mais uma super entrevista e hoje a gente tem o prazer aqui de convidar o Dr. Giscarles Martins, ele que está hoje em Londres, no Reino Unido. Olha só, a gente foi buscar esse convidado longe pra caramba, mas com muita história boa para compartilhar com a gente. Martins, para a gente aqui é um orgulho, seja muito bem-vindo, tá bom? A nossa academia aqui do farmacêutico, para a gente é muito importante fazer essas conexões, né? Essas pontes com o que está acontecendo em outras partes do mundo. Então, eu já quero começar aqui te dando as boas-vindas e já vou deixar você com uma pergunta. Meu caro, como é que você foi parar na farmácia? O que te levou a entrar na faculdade de farmácia? Martins, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Inácio. O prazer é meu. Você é uma pessoa tão, assim, de grande valor aí para os farmacêuticos no Brasil. Fico até honrado de estar participando dessa entrevista com você. Então, o que me levou a fazer a faculdade de farmácia, na realidade, eu sempre gostei muito da área de saúde, né? Sempre fui uma pessoa, assim, que era muito ligado com a área de saúde. Então, eu nunca fui para a área de tecnologia, a área de humanas. Eu gostava mais da área de saúde. Então, eu tinha essas opções naquela altura, ou fazer farmácia ou odontologia. Então, eu estava naquela dúvida das duas coisas. Ou odontologia, porque eu tinha familiares na minha família que eram dentistas, e ou farmácia. E com aquela coisa dos vestibular naquela altura, eu prestei o vestibular em Campo Grande para farmácia, e não prestei para odontologia. Eu falei assim, olha, se eu passar nesse para farmácia, eu nem vou tentar o de odontologia. E aí eu fiz o de farmácia, passei e comecei a estudar. E assim, fiquei contente, estou contente com a profissão. Que legal. Isso você estava no Mato Grosso do Sul, não é? Você é Estava do no Mato Mato Grosso do Grosso do Sul. Sul, Martins? Sim, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nasci em Campo Grande, tive uma fase de infância que eu mudei para o Rio de Janeiro, vivi lá no Rio de Janeiro até 8 anos, 9, voltei, mas a minha base, minha família, o pessoal está tudo ali em Campo Grande. Que legal, que legal. E aí você entra na faculdade, provavelmente é, tem aquela base inicial de química, aquele mundo novo, e aí a gente, da metade, talvez um pouquinho mais da metade, a gente começa a imaginar, cara, eu vou trabalhar com o quê, né? Nessa reta final, Martins, passava alguma coisa na sua cabeça ou você era mais do tipo, deixa a gente se formar primeiro, depois se preocupa com isso, enfim. Você já imaginava com o que você iria trabalhar? Na realidade, quando eu comecei a fazer a Universidade de Farmácia aí no Campo Grande, eu gostava muito da química. Foi uma coisa que me chamava muita atenção. Uma das minhas disciplinas que eu era mais, assim, destacava quando eu era no ensino médio era a química. Olha. E eu gostava muito da química, da biologia. Tanto é que aí, quando eu comecei a fazer a universidade no segundo ano, eu gostava tanto disso que eu comecei a dar aula de química nas escolas estaduais aí de Campo Grande. Então, eu trabalhei do segundo ano da universidade até o quarto. Eu fazia faculdade ao longo do dia, e à noite eu dava aula de Química e Biologia num colégio estadual. No terceiro ano, as pessoas gostando da forma como eu dava aquela aula de Química, aquela coisa mais assim,
naquela época, hoje no Brasil parece que já mudou muito, hoje as pessoas estão muito mais assim, os professores já estão mais bem qualificados, mais bem preparados, mas naquela altura, as escolas estaduais, os professores chegavam com aqueles livros, aquele diário, aquele ficheiro, sentava, punha uma pessoa para escrever no quadro para ele, e aí o aluno desinteressava pelo conteúdo. E eu entrei, eu tinha 19 para 20 anos, e eu entrei para dar aula de química, eu chegava na sala de aula só com o giz e o apagador. Porque aquilo que eu tinha para falar, eu sabia, você entendeu? Então, por exemplo, eu ia falar sobre química orgânica, sei lá, oxidação, eu ia falar sobre química inorgânica, então eu sabia aquilo tudo, porque estava constantemente aprendendo aquilo na universidade. Então, eu peguei e dava aula com o giz e o apagador. Então, aquilo, assim, os alunos gostavam muito daquilo, sabe? Porque eles falavam assim, pô, pelo menos agora eu estou aprendendo a química. Legal, cara. Foi uma coisa interessante. E depois dessa parte, aí comecei a lecionar na escola particular, aí em Campo Grande. Conclusão, quando eu terminei a faculdade, eu estava na dúvida. Eu falei assim, pô, eu vou ser farmacêutico ou vou ser professor? Porque eu também gostava disso. Gostava porque era uma coisa que me fascinava. Quando eu via que uma pessoa aprendia aquilo, eu falava, pô, eu estou ajudando uma pessoa que esse cara vai poder entrar para uma universidade e dizer assim, pô, eu passei na química porque você contribuiu. É uma coisa gratificante, né? Que legal. E você acabou indo para docência? Como é que... E aí? Então, aí quando que foi? Eu terminei o curso de farmácia em 2001, daí eu fiz mais um ano, porque eu não sei como que está hoje no Brasil, mas naquela época eu fazia 4 anos de farmácia e depois fazia 1 ano de análises clínicas, né? Aí eu peguei e falei... virou generalista, não é? Então, não tem mais essas opções. Ali no final a gente poderia escolher, não é? Não tem mais essa opção. Virou não? coisa só, não. Naquela época tinha ou análises clínicas ou tecnologia. Legal. Aí eu optei por fazer análises clínicas e continuei estudando nesse próximo ano, fui fazer análise clínica para ver se o laboratório era uma coisa que me fascinava, né? E aí eu vi que o laboratório não era uma coisa para mim, porque ficava trancado, não tinha contato com o público, e o meu lado era assim, eu gostava de ter contato com as pessoas, e o laboratório era aquela coisa, você ficava ali, tem pessoas que esse segmento atrai mais, né? Para mim não me atraía esse tipo de trabalho. Aí o que aconteceu? Eu terminei análises clínicas, nunca trabalhei com análise, continuei dando aula à noite, e comecei a trabalhar numa farmácia. Entrei para trabalhar numa grande rede que tinha aí no Mato Grosso do Sul nesse ano. Aí trabalhei, eu fazia turnos. Eu entrava às 7 horas da manhã nessa rede, porque eles, naquela altura, hoje talvez deve ser a mesma coisa, o farmacêutico eles já aproveitava como gerente da loja, né? Então, eu entrei como farmacêutico, depois de 3 meses, falou, não, você já vai ser o gerente da loja, eu tinha 22 anos. Uau! Aí, eu trabalhava de gerente e farmacêutico. Aí, eu trabalhava de 7 da manhã às 6, nessa rede, e nas 6 horas eu saía e ia dar aula de química à noite, das 7 às 11. Porque aí que aconteceu? Quando eu formei, eu gostava de dar aula, não queria deixar aquilo, sabe? Não queria. Aí o que aconteceu? Eu fiquei mais 3 anos ainda lecionando, depois que eu formei. Aí quando foi em 2005, eu comprei uma farmácia. Aí quando eu comprei uma farmácia em 2005, daí eu tive que deixar de lecionar, porque aí já não conseguia, porque naquela altura eu fui um pouco corajoso. Eu sempre fui meio... assim, queria dar um passo à frente do negócio, eu queria dar um passo à frente, falava assim, pô, não, eu vou fazer isso, então eu comprei uma farmácia, que condições? Sem dinheiro. Conta isso pra gente, como que acontece? Como que você... A história foi assim, eu trabalhava nessa rede aí em Campo Grande, e tinha um amigo meu que era balconista, e ele falava assim, rapaz, ele gostava das formas que eu explicava para os pacientes quando chegava. Então, por exemplo, chegava um cliente na farmácia e falava assim, eu estou tomando esse medicamento, mas não está me fazendo um efeito. Eu falava assim, olha, todo medicamento, grande parte deles, passa por um efeito de primeira passagem no fígado. O fígado tem algumas enzimas. Aí, um dia, numa conversa dessa, por acaso, eu citei na enzima citocromo P450 no balcão. Aí, esse cara que era balconista, eu já perdi o contato dele hoje, mas ele falou assim,
rapaz, você tem um conhecimento muito grande, meu, nós tem que abrir uma farmácia junto, ele falou. Eu falei, olha, a ideia sua é boa, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Ele falou, não, você não precisa de dinheiro, a gente precisa só de conversar bem. Aí eu falei assim, mas conversar bem como? As pessoas não vão acreditar numa conversa? E ele falou, não, deixa comigo. Conclusão da história, ele pesquisou no site do Conselho de Regional de Farmácia aí no Mato Grosso do Sul e viu uma farmácia que estava sendo vendida. E a mulher queria, na época, 20 salários mínimos na farmácia. E aí ele chegou e falou assim, olha, vamos comprar essa farmácia. Aí eu falei, então vamos. Aí eu falei, mas só que eu não tenho dinheiro. Ele falou, deixa comigo. Ele era um dos melhores vendedores que tinha na rede. Uhum. Ele era muito bom de venda. Só que ele se encantou com o meu conhecimento. E eu gostava muito do trabalho dele, porque ele, apesar de... Ele tinha um conhecimento, assim, empírico, aquela coisa assim, né? Ele tinha um atendimento na prática, no balcão. E aí ele falou assim, meu amigo, vamos lá, então, conversar com essa mulher. Chegamos lá, ela falou assim, olha, eu quero 20 mil na farmácia, ela tem aqui a estrutura toda. E ele falou, mas por que você quer vender a farmácia? Aí ela falou assim, porque o meu marido separou. E foi contar os detalhes que também não vem ao caso. Conclusão, ele fez uma proposta para ela. Ele falou assim, olha, eu ofereço para você nessa farmácia um salário mínimo por mês e te pago em 20 vezes. E começo a te pagar daqui a 90 dias. A mulher falou, você tá pensando que eu tô doida? Aí ele falou assim, não, essa é a nossa proposta, porque se você não aceitar a nossa proposta, tenho certeza que é uma proposta muito boa, porque você vai receber esse dinheiro. Se você não aceitar essa proposta, provavelmente vai chegar um momento que essa farmácia sua, você não vai conseguir vender ela mais. Você vai ter que... Bom, eu só sei que ele convenceu ela. Ele convenceu, só que ela não ficou convencida, ela ficou brava, eles foram embora. Uhum. Conclusão, passou uma semana, ela ligou para ele. Ligou para ele e perguntou se não tinha possibilidade de ele pagar para ela 2 salários mínimos por mês. Ela já amoleceu. Legal. Aí ele falou, não, a minha proposta está feita. Foi assim, fez a proposta, ela aceitou e nós compramos uma farmácia desse jeito. E acabou ficando por 20 parcelas. Acabou ficando por 20 parcelas de um salário mínimo, mas o X da questão aí foi o seguinte, nós compramos uma farmácia, a farmácia vendia R$ 100 por dia. Uhum. Vai pra você ver. Nossa, não era nada. Aquilo, o salário mínimo naquela época era 250, era tipo assim, meio salário mínimo. O salário mínimo hoje é o quê? 1.000? Puxa, eu não sei exatamente, mas é em torno de 1.000. O salário mínimo hoje, se é na faixa do 1.000, a gente vendia tipo como se fosse uns R$ 400 por dia. Ela vendia, né? Ela. Se fosse hoje, né? Conclusão, nós entramos nessa farmácia com 3 meses, ele conseguiu quadruplicar a venda. Uau. Só com aquela, sabe, base de dados, aquela coisa toda. Não fez nada diferente. Não fez nada diferente. Conclusão da história, em 1 ano nós pagamos a farmácia, só que aí ele pegou e ele ganhava muito dinheiro na rede. Uhum. Porque ele era um dos melhores vendedores, sabe? E aí entra naquela história assim, quando você quer ser empreendedor, eu aprendi muito nessa história. Quando você quer ser um empreendedor, ou você tem que ter uma reserva financeira para você suportar o início, ou você não aguenta. Uhum. Né? Por mais que você seja bom, e aí ele não aguentou, porque as despesas dele eram muito altas. Eu não tinha. Eu tinha acabado de vir na faculdade, eu não tinha muitas despesas. Uhum. Eu aguentei. E eu falei para ele, assim, olha, ele falou assim, olha, Martins, sinceramente, eu gostei muito de trabalhar com você, mas eu não suporto mais nós dois aqui dentro, a quantidade de retirada nessa área não está sendo suficiente para mim. Então eu vou sair, se você quiser comprar a minha parte, Aí nós fizemos assim, eu comprei a parte dele, e ele foi embora, e eu fiquei com a farmácia. Olha só. Só que quando foi em 2007, me surgiu essa proposta de vir embora aqui para a Europa. Você estava com a loja aberta lá. Estava com a loja aberta, estava tudo funcionando, já tinha um vendedor que trabalhava na parte da manhã, um vendedor na parte da tarde, tinha 2 motoqueiros que faziam as entregas, tinha 2 meninas que trabalhavam na parte da limpeza, eu já estava com 6 funcionários. Que legal. Né? E naquela altura eu já fazia... Certo, né? A loja deu certo. A loja deu certo. Nós já estava naquela altura, assim, a loja já se pagava, já tinha um rendimento bom. E
E o meu trabalho nessa altura entrou numa parte assim, eu gostava daquilo, o lado empreendedor, Uhum. eu gostava disso, eu gostava porque o meu trabalho ali agora era só assim, eu chegava às 8 horas da manhã na farmácia, atendia todos os fornecedores, eles iam embora, meio-dia, 1 hora da tarde, já não atendia mais ninguém, e aí eu trabalhava no balcão com eles, ajudando, porque geralmente esse pessoal que vem para a farmácia novo, eles são pessoas que às vezes vêm de lojas que não tinha, não sei se hoje isso acontece, mas lojas que não tinha muita coisa relacionada com farmácia. Então o rapaz que trabalhava com nós, ele não trabalhava em farmácia antes. Então ele veio. Então, o que eu fazia na parte da tarde, eu treinava ele, eu explicava para ele, falava assim: olha, se uma pessoa chega para você hoje com uma dor de estômago, e te pede um medicamento para parasita, o que você faz? Uhum. E aí eu fazia aquela didática diariamente com todos eles, sabe? O Para lado quando eu não professor, tive. né? O lado professor É. forte ali. Que era para quando eu não tivesse lá, Uhum. ele poderia saber como é que ele reagiria nessas circunstâncias, né? E foi assim. Aí, quando foi em 2007, surgiu uma proposta, eu vendi a farmácia e vim embora para a Europa. Foi aí que Mas você eu se vim, mudou para Portugal, Martins? foi para Portugal. Pra Foi para Portugal. Portugal. É. Nessa altura, eu não sabia o que me esperava pela frente. Eu achei que o caminho ia ser mais fácil do que foi, sabe? Eu Olha. achei que o caminho não ia ser tão difícil. Porque pela parte assim que eu imaginava, pô, eu estudei muito aí no Brasil, 5 anos numa universidade, eu não achava que o trabalho aqui na Europa para eu poder exercer a profissão Uhum. seria tão difícil, foi muito difícil, porque aqui na Europa naquela altura, em 2007, eles praticamente não aceitavam quase que nenhuma das cadeiras que a gente cursava no Brasil, ou porque a carga horária não era compatível, ou Uhum. porque não tinha requisitos mínimos necessários para poder dizer que era equivalente. Uhum. Conclusão da história, de todas as cadeiras que eu fiz no Brasil, eles me deram equivalência só em 10. Só que eu tive que fazer mais 35 disciplinas em Portugal. Uhum. Só que aí a mulher falou assim para mim, a coordenadora do curso disse assim: olha, você vai fazer 35 disciplinas, mas você vai sair equivalente a um farmacêutico mestre, porque você vai fazer o mestrado integrado em ciências farmacêuticas, você vai defender uma tese no final, e esse mestrado que você está fazendo aqui, ele vale para a Europa toda, porque ele tem um acordo de Bolonha. Naquela hora que ela me disse isso, eu tinha ido para Portugal, nessa altura eu já estava casado, sabe? Eu tinha um menino de 2 anos nessa Uau. altura, Uhum. e aí isso aí pesou muito. Eu não desisti, porque eu bati em retirada, eu fiz assim, olha, eu vou embora e eu vou apagar todas as possibilidades de voltar para trás. Mas eu confesso para você que nos primeiros 3, 4 meses foi sofrido. Eu teve momentos ali que eu falava assim, por que eu estou passando por tudo isso de novo, Uhum. né? Porque eu tive que voltar para a cadeira do estudante, tive que estudar de novo. Eu já tinha experiência em tudo como é que funcionava o mercado, eu tive que voltar para toda aquela vida acadêmica novamente. E com a diferença ainda, em Portugal, por mais a gente falar a mesma língua, Uhum. nos primeiros 2, 3 meses eu tinha muita dificuldade de compreender, às vezes, o que os professores diziam, Uhum. entendeu? Por exemplo, em coisas pequenas, às vezes um professor fala assim, por exemplo, a letra alfabética no Brasil, K, você fala K, né? Uhum. Em Portugal você fala capa. E tinha uma fórmula na farmacocinética que a gente tinha que desenvolver, que era K, KSKT, que era o espaço pelo tempo da Uhum. farmacocinética. Então, o professor estava explicando e falava capa S, capa T. E eu falava, capa S, capa T, onde que ele está tirando isso? E eu não conseguia entender. E às vezes eu ficava com vergonha de perguntar, porque eu entrei numa forma assim, muito desprivilegiada, porque eu fazia várias cadeiras, então eu fazia com a turma do primeiro ano, com a turma do segundo, do terceiro e do quarto. Então eu estava em todos os anos, não criava afinidade com nenhum aluno, porque estava tudo em grupo separado. Então eu tive que ser aquela pessoa que tive que fazer por si mesmo, entendeu? Uau. E aí os professores observaram isso, depois de 6 meses que eu estava lá, e eles falaram assim, rapaz, você é guerreiro, porque com a sua família, no dia que eu fui fazer a matrícula, eu não tinha com quem deixar meu filho lá. Então, eu levei ele comigo.
para fazer a matrícula. E os professores viram ele tinha 2 anos, aí eu era o único, né? Eu tinha 27 anos nessa altura já. Mas a meninada que estava entrando para a universidade era 19. Uhum. E aí eles olharam e viram a situação e falaram assim, pô, você é um menino muito guerreiro, porque ainda eles costumavam falar assim, é difícil a gente encontrar um brasileiro assim. Deram uma alfinetadinha. Eles deram uma alfinetada. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não é questão de guerreiro, é questão que eu demoro para decidir uma coisa que eu vou fazer da minha vida. Mas na hora que eu decido fazer, aí eu falo assim, não, eu não posso mais voltar para trás. Porque sabe aquela coisa, eu não sei se você já passou por isso, mas aquela coisa assim, ó, eu vou fazer isso. Aí, 2.000 pessoas do seu lado falam assim, vai dar errado. E aí aquele monte de gente falando que vai dar errado, e só você falando que vai dar certo. E eu falei assim, não vai dar errado, vai dar certo. Porque quando eu saí do Brasil, eu peguei todo o meu histórico, todos aqueles comprovativos que é da universidade, porque eu tive que ter, né, o diploma, o comprovativo da universidade, todo aquele histórico para poder levar o dossiê para a Universidade de Lisboa, que eu fiz a minha equivalência na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. E aí todo aquele dossiê, aquela coisa, tive que levar. Quando eu fui levar isso tudo e fui pedir, pai, mãe, tio, tia, amigos, farmacêuticos, amigos meus, o pessoal da rede que eu trabalhava, todo mundo, você é doido. Você é doido. E eu falava assim, não. Muita gente ainda disse assim, não dou 2 meses, você tá de volta. Caramba. E eu acho que foi isso que me deu força para não voltar. Entendeu? Porque foi difícil. Legal. Mas depois foi gratificante. Olha só, que legal. E Martins, teve uma coisa que você citou que eu acho, enfim, eu acho extraordinário. Você falou assim, cara, já que eu tô indo, eu vou fechar todas as possibilidades que eu tenho de voltar. Eu acho que é nessa aí que você, às vezes, vende a loja, não sei, talvez entrega a casa, o apartamento, vende, se tiver um carro, vende o carro, para não ter aquela coisa de vínculos, né? A gente usa muito esse conceito do queimar a ponte ou jogar o chapéu. Acho que jogar o chapéu, se bobear, é até um ditado em inglês, né? Jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Ou seja, por mais que doa, não vai ter muito jeito de voltar. Uhum. Né? E legal que essas pessoas que existem para todo lado, que não só às vezes não apoiam, mas às vezes tentam até segurar, né? Não dou 2, pô, o cara começa a fazer uma aposta, né? Vamos fazer um bolão aqui, ó. O Martins está de volta, né? Puxa vida. Eu sei que são pessoas que querem o nosso bem, né? Mas legal que isso para você é de farmacêutico para farmacêutico, é um catalisador, né? De uma forma foi um catalisador para você. Eu acho que talvez isso tenha até acelerado aí o seu processo também. Que legal, parabéns por isso. Foi. E se eu entendi bem, você fez a equivalência, então, em Lisboa, na graduação, e simultaneamente você estava fazendo um mestrado, é isso? Não, na realidade, ele é incorporado no curso. O mestrado, ele faz... Porque naquela altura estava uma transição entre... Porque a Universidade da Faculdade de Lisboa, eles tinham que fazer uma transição para fazer o curso ficar equivalente aos cursos europeus. E como eles não tinham ainda, então eles tinham que fazer... eles tinham 2 opções naquela altura. Eu poderia fazer só um curso para ser farmacêutico, ou eu poderia fazer um curso farmacêutico com equivalência a um mestrado que ia dar equivalência para a Europa toda. Ou seja, você estava numa janela de oportunidade, então. Era uma janela. E ela me deu a opção ainda. Ela disse assim, se você fizer só o mestrado, provavelmente você vai fazer... Se você fizer só o curso de farmácia, provavelmente vai ser menos disciplinas que eles vão requerer de você. Mas se um dia você tiver a intenção de ir para a Europa, aí você não vai conseguir. Você vai precisar de fazer de novo. Entendi. Eu falei, não, então já que é para fazer, vamos fazer logo tudo. E me conta, como que isso apareceu? Como é que você ficou sabendo disso? Alguém te convidou? Como que... Não, ninguém me convidou. Isso foi assim, foi uma curiosidade que eu tive, porque eu comecei a pesquisar como é que era a vida dos farmacêuticos fora do Brasil. Eu sempre fui muito curioso nessa parte, assim. Só que a minha intenção não era Portugal. A minha intenção era Inglaterra ou Estados Unidos.
A Uhum. minha intenção sempre foi, o meu ponto final sempre foi ou Inglaterra ou Estados Unidos. Uhum. E eu ficava pesquisando muito como é que era a vida de um farmacêutico nos Estados Unidos e a vida de um farmacêutico na Inglaterra. Naquele momento eu pensei assim, eu não sei falar inglês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a falar inglês, então, Uhum. né? Só que, como que eu faço para me chegar lá? E eu comecei a pesquisar na Inglaterra que os cursos feitos na Europa, Uhum. a Inglaterra dava equivalência. A Inglaterra deixava você trabalhar. Então, eu pensei, para mim agora, que ainda não sei falar inglês, a melhor opção é ir para Portugal, né? E aí eu fiz aquela estratégia, eu falei, vou bolar um plano, vou fazer o meu curso em Portugal, Uhum. nesse meio termo eu estudo inglês, quando eu terminar, eu pego as malas e vou embora para a Inglaterra. Só que aí tinha outro detalhe, porque naquela altura eu era brasileiro e eu não tinha descendência de italiano, eu não tinha descendência europeia, né? Eu não tenho. E aí foi uma coisa assim interessante, que é aquela coisa, quando você tem um sonho, parece que as coisas vai a favor do sonho quando você luta por ele, né? Então, meu sonho era tão grande um dia de exercer minha profissão na Inglaterra, porque eu ficava assim, pô, Inglaterra é um país que para mim fascinava. Eu via as pessoas falar inglês num filme, aquilo me deixava, eu até brilhava o olho, sabe? E daí eu falava assim, pô, se um dia eu chegar a ser farmacêutico aí na Inglaterra, para mim vai ser o maior sonho que eu vou realizar na minha vida. Daí eu falei, mas o caminho vai ser longo, mas eu vou trilhar ele. E aí eu fui. Aí tive que passar por essa fase, comecei a estudar inglês nesse intermédio, porque a minha vida foi difícil em Portugal nos primeiros 2 anos. Porque os primeiros 2 anos foi uma fase que eu tinha que. Eu já fui trabalhar numa farmácia lá, porque em Portugal eu fiz uma aplicação. Quando eu cheguei, eu já comecei a aplicar para as farmácias e eu comecei a trabalhar numa farmácia. Só que aí como é que era? Era uma farmácia de centro comercial. Isso me ajudava, porque farmácia de shopping centers, elas ficam abertas de segunda a segunda. Isso. E eu precisava de dias de folga durante a semana. Então eu trabalhava todo fim de semana, dobrado o horário, e durante a semana praticamente eu trabalhava só 2 dias. E aí isso me dava a possibilidade de estudar, Uhum. entendeu? E eu fazia isso. Então, quer dizer, eu não tinha fim de semana com a família, e durante a semana eu estava na faculdade. Quando eu estava de folga do trabalho, eu saía às 6 da faculdade e ia para casa. Mas o dia que eu não tinha folga, eu saía às 6 e ia para o trabalho. Uhum. E para uma pessoa que já estava sendo empresário no Brasil, que o meu trabalho já era tipo mais tranquilo, aquela coisa assim mais. Eu era o dono, né? Então eu chegava às 8, se eu quisesse ir embora almoçar e voltasse às 3, eu fazia Você isso. tinha essa liberdade, né? Eu tinha liberdade. Eu cheguei lá, já não tinha essa liberdade. Eu saí tipo de um paraíso momentâneo para uma prisão. Fiquei enjaulado ali. Foi muito difícil. No segundo ano, quando eu terminei o segundo ano, eu Uhum. já comecei a ser mais recompensado lá em Portugal, financeiramente. A minha carga horária da universidade, conforme eu fui eliminando as disciplinas, nos 2 primeiros anos eu fui eliminando bastante disciplina. A partir do terceiro ano eu já tinha muito pouca disciplina para fazer, porque eu eliminei aquilo o mais rápido que eu conseguia. Eu estudava muito, entendeu? Estudava muito. Coisas que até foi interessante, porque muitas coisas que eu não aprendi no Brasil, porque eu não aprendi no Brasil por 2 motivos. A época era diferente, quer Uhum. dizer, eu formei no Brasil em 2001 e nós já estava em 2007. Então, foi 6 anos depois, já mudou muita coisa. Então, muitas coisas, tecnologias que a Europa já exige, já está avançado, eu aprendi ali. E muitas coisas que já foram atualizadas, mesmo que tivesse sido no Brasil, ia ser diferente, né? E isso me ajudou muito. A partir do terceiro ano, eu consegui já trabalhar em Portugal com um salário razoável, e aí eu comecei já a ficar mais feliz. Já comecei a não ficar assim tão, porque eu já estava, naqueles 2 primeiros anos, foi um ano assim que eu achei que eu ia até ficar depressivo. Eu cheguei a chorar muitos dias, porque tinha dia que, você sabe o que é uma pessoa se chegar em casa e ver sua família assim, será que está valendo a pena isso tudo, meu? Uhum. Eu tenho que ver meu filho passar por aquela dificuldade, ver minha esposa passar por aquela situação que nunca eles precisaram de passar ali. Uhum. Será que eu estou tomando uma decisão certa, uma decisão errada? E aí, naquela hora, eu olhava para trás e as pessoas falavam assim: eu falei, eu avisei, então eu falava, não vou voltar. Isso foi um ânimo, um estímulo para mim, né? Caramba, que impressionante, Martins, impressionante. E aí você conclui.
O que, esse período de faculdade? Aí eu concluí em 2011, foi 3 anos e meio quando eu concluí em 2011. E aí, Aí oficialmente, aquela, agora, aí eu já era farmacêutico. farmacêutico em Portugal e eu poderia já nessa altura exercer a profissão na Europa. Só que são as exigências hoje? Se você forma em um país europeu, você precisa saber falar a língua do país para onde você quer trabalhar. Se eu quisesse ir para a França, eu tinha que saber falar francês, Uhum. né? Então, o que aconteceu? Eu já, nessa altura, no terceiro ano da universidade, eu já estava estudando inglês lá em Portugal. Então, eu já estava estudando no terceiro, no quarto, no quinto, eu formei. O que aconteceu, que foi uma coisa assim que me deixou mais relaxado, quando eu formei, o salário em Portugal era muito bom. E aquilo Pra gente ter me... uma ideia, Martins, você se recorda? Ó, naquela época, para você ter uma ideia, era 3.500 euros. 3.500 euros hoje deve dar uns 6 por 1, é uns 18 mil reais. 18 mil. Bem É, diferente da realidade aqui, não é? Bem diferente. é, Eu, como dono de farmácia, não ganhava isso aí. Eu ganhava bem como dono de farmácia, trabalhava pouco, mas eu não ganhava nem metade disso, Olha. entendeu? E E aí a gente às vezes fica pensando a questão do custo de vida, não é? sim, Imagino que sim. seja E o mais custo alto, de mas é vida, tão mais alto assim? É 6 vezes não, maior do que. não, não. É pelo contrário, não, para você ter uma base, assim, eu ganhava 3.500, a minha despesa mensal girava em torno mais ou menos de uns 1.200. Uhum. A despesa que eu digo para você é aquela despesa Aham. que você tem com casa, Fazer comida, o mês ali. aquele para você passar aquele mês a despesa. Tanto é que eu vivia com esse 1.200 antes de formar, né? Uhum. Esse 1.200 era o meu salário antes. Eu ganhava 1.200 quando eu estava estudando, Ah, sim. entendeu? E eu vivia dessa maneira, vivia naquele perrengue, não podia fazer, não podia dar um passo para Tava cá e no nem outro para limite. lá. Uhum. Era o limite. E daí, quando eu formei, de 1.200 pulou para 3.500, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei, só que o que aconteceu? Só que eu não parei de estudar o inglês. Isso foi uma coisa boa. Legal. Eu achei assim, não, eu vou ficar aqui em Portugal mesmo. Aqui é bom, fala português, tem sol, tem praia, é gostoso de viver. O Portugal é como se dizia, é um Brasil melhorado, né? Uhum. É assim, ele é um, o país tem estrutura, tem praia, é gostoso lá. Uhum. E daí o que aconteceu? Eu fiquei esperando, sabe aquela história, igual a história da RAM? A RAM, você sabe a experiência da RAM, né? Me conta, me ajuda, vai. A experiência da RAM é aquela que se você colocar uma RAM numa panela de água fervendo, ela pula. Isso. Mas se você colocar ela na água fria e pôr água para ferver, ela morre lá dentro, Uhum. sabe? Então é igual aquela coisa que as pessoas falam muito, igual o ser humano é o único ser não, igual o passarinho. O passarinho é o único ser que ele espera cagar no ninho para ele poder sair dele. Então eu fiquei naquela história, eu estava à espera do quê? Eu tinha conseguido chegar ali, e não era meu objetivo final, só que como eu estava ganhando bem, eu acomodei, né? Na água morna. Eu fiquei naquela água morna ali. Uhum. Até que aconteceu o quê? Teve uma crise em Portugal em 2014 para 2015. Teve uma crise em Portugal no setor farmacêutico. As farmácias antigas, antes, elas tinham um lucro muito alto com os genéricos e toda aquela coisa. O governo começou a pôr limite no lucro das farmácias. E a margem das farmácias foi reduzida praticamente a 30% do que era. Conclusão? Uhum. Corta salário de todo mundo. Conclusão, a empresa que eu trabalhava, ela fez duas ofertas para mim. Falou assim, olha, ou a gente reduz o seu salário para metade, Uhum. ou a gente manda você embora. Qual você quer? Daí eu falei assim, mandei eu embora então. Uhum. Aí ele mandou embora. Naquela altura que eles me mandaram embora, eu falei assim, não. Aí na hora que mandou embora, aí eu já falei, não, é a Inglaterra mesmo que eu vou ter que ir. Na hora que mandou embora, eu já comecei a ver a minha documentação, tudo que eu precisava. Eu já estava com o inglês no nível avançado, já estava estudando, tinha parado. Daí, o que eu fiz? Eu já juntei as documentações, tudo, e já fiz aplicação para trabalhar aqui. Uhum. Já mandei tudo pelo correio, e aí vim para cá.
Já comprei a passagem, estava em Portugal, comprei as passagens, já vim para cá e já comecei a analisar o mercado, como é que era, vi como é que eram as coisas. Fiquei aqui uma semana. Uhum. Aí entreguei tudo. Quando passou, acho que uns 3, 4 dias que eu tava aqui. Daí eu observei como é que era o mercado. Falei assim, poxa, esse mercado é muito diferente. Mesmo Portugal, Uhum. entendeu? Aqui é muito diferente de Portugal. Em todos os aspectos, no financeiro e na parte também. E aí eu vim para cá e falei assim, puxa, será que eles vão aceitar o meu currículo? Porque eu tinha uma dúvida. Eu ficava pensando assim, porque eu não me qualifiquei 100% em Portugal. Eu fiz uma equivalência de cursos com o mestrado. Então, será que eles vão me aceitar dessa maneira? E ficar naquela dúvida. E aí eles falaram, não, não tem problema nenhum. Você tem equivalência com o mestrado, então o seu curso vale aqui, pode ficar descansado. E aí fiz o processo todo. É um processo que dá para fazer um vídeo, esse processo, porque é um processo muito extenso, sabe? E aí fiz o processo, já vim para cá, já consegui achar um trabalho, mesmo sem sair a resposta, que se eu estava já aceito ou não, eu já achei um trabalho. Já comecei a trabalhar numa farmácia aqui, e aí passou um mês, chegou a resposta positiva, daí já tudo E modificou. Martins, como que faz uma mudança? Digo, vocês deixaram móveis, casa, apartamentos, com tudo em Portugal. Como é que vocês fizeram isso? Uhum. Reconstrói tudo Então, de novo? na realidade, Coloca isso num Portugal. avião, num trem? Como que... Uhum. Inácio, assim, eu não sei, eu tenho um pensamento comigo assim, ó, eu nunca fui muito apegado às coisas, sabe? Em Portugal, eu nunca comprei casa lá. Eu ficava assim, não, o meu plano um dia é voltar para o Brasil. Ficava assim, pô, eu não quero morrer fora do Brasil, sabe? Aquela história, não sei se eu vou morrer amanhã, mas. Mas assim, o meu pensamento é assim, eu quero passar ainda uma fase da minha vida no Brasil, sabe? Porque é o meu país, né? É o país da gente. Por mais que aquela história, viver fora é muito bom, mas é, o Brasil é o Brasil, né? Uhum. Por mais que às vezes a gente sente aquele peso assim, pô, por que que isso não tem no Brasil? Né? Igual, pesa aquela Uhum. coisa de falar assim, pô, por que você não volta, meu? Muita gente fala, cara, por que que você não volta? Fala, cara, voltar como? Depois que você acostuma com essa qualidade de vida, com essa forma de trabalhar, com essa forma de viver, é um choque muito grande daí. É aquela história, uma pessoa que nunca comeu mel, depois ele fala assim, pô, é diferente, muda, é uma coisa assim que é difícil de explicar, sabe? É só quem vive fora do país que consegue. É aquela história, tem muitos imigrantes que até costumam dizer bem assim: quem vive fora do Brasil, por mais que volta para o Brasil, depois ele não pertence mais ao Brasil. Entendeu? Você se torna um imigrante no Brasil, porque tudo você quer ficar fazendo comparação. E aí você acaba deixando de viver. Eu falei: não, se for para voltar para o Brasil um dia, eu tenho que voltar de corpo e alma e falar assim: não, eu vou voltar para algum objetivo, você Uhum. entendeu? Mas não voltar por voltar. Porque Uhum. você voltar sem contribuir com nada, não vale a pena, né? Perfeito. E aí, desde 2015, então, você está em Desde Londres. 2015. Foi quando eu me registrei aqui, daí foi quando eu comecei a trabalhar. Só que aí tem um detalhe também. Ah, Aqui quando você chega, você se registra, não é igual no Brasil, né? Que você se registrou no Conselho Regional de Farmácia e começa a trabalhar. uhum. Aqui você começa a trabalhar, mas só que o salário não é a mesma coisa se você não tem as qualificações extras, que são as qualificações quase que obrigatórias. Elas são extras, mas Uhum. elas são obrigatórias para o farmacêutico exercer a Ou função. seja, até a remuneração está Muda. atrelada com o seu desenvolvimento. Pessoal, Caramba, que legal. a remuneração, conforme os níveis de curso que você tem, é o que vai definir quanto você ganha e quanto você não ganha. É como E se fosse aí Martins, no uma Brasil. curiosidade. Aham. Como que é a remuneração em Londres? Olha, a remuneração aqui varia entre 45 mil a 70 Isso não é euro, libra, libra, né? né? 45 mil a 70 mil. Libra hoje está 7,50, eu acho que é. Vamos por 7. Um farmacêutico ganha 7 490 mil por ano, reais, né? Se fosse ver. Uhum.
Não, deve dar o quê? Uns 40 mil, uns 40 mil por mês, 39 Legal. mil. A Libra está em torno de R$ 7, é isso? A Libra está Ela vale 7,40 mais do que o quase, euro, né? mais que o euro. Vale mais do que o É, euro. é. Só que é aquela coisa que você disse também, em relação ao custo-benefício, né? Aqui na Inglaterra, é um pouco mais, os custos são um pouco maior do que em Portugal, Uhum. entendeu? Depende também de onde que a pessoa vive. Se, igual no meu caso, eu vivo em Londres, né? Londres é uma das cidades mais caras, eu acho, Uhum. do Do mundo, planeta. assim. Então aqui é um pouco mais. Mas, por exemplo, se eu vou sair de Londres e vou viver no interior Uhum. da Inglaterra, a remuneração é padrão no país inteiro. E os custos que mais pesam hoje é custos com aluguéis, a renda da casa, né, essas Uhum. coisas. E nos interiores é metade. Então, muitos farmacêuticos que vêm vai para os interiores, sabe? Maravilha. E Martins, você citou que ainda da época de menino no Brasil você tinha imaginado ter esse desenho aí na sua mente, nessa imagem Uhum. de você um dia morando na Inglaterra e tal. E hoje, como é que tá? Você se dá conta disso, de que você fez, você foi se aproximando, tudo que precisava fazer, você foi cumprindo, e hoje você está aí com a sua família, né? O seu filho já não tem mais 2 anos, já é um rapaz, enfim, como que. Acho É. que daí depois ainda veio o segundo filho, se eu não estiver enganado. Veio o segundo. Veio o segundo filho, né? O segundo veio agora em fevereiro, no meio do Covid. Ah, que legal, que legal. É, Parabéns, parabéns. obrigado. Então, é assim, depois que você consegue atingir aquele objetivo, aí você fala assim, pô, processo é mais gostoso do que quando você atinge. Muita gente falava isso para mim, eu falava, não é, não. Mas é. O processo, depois que você olha para trás, depois que você chegou ali, você fala assim, cara, isso não era tão complicado assim como as pessoas diziam, né? Igual, por exemplo, eu não conheço nenhum farmacêutico brasileiro aqui. Eu não conheço nenhum. Eu já vi farmacêutico brasileiro aqui trabalhando de Uber, já vi. Mas farmacêutico brasileiro trabalhando em farmácia, eu nunca vi. Pode ser que exista, né? Uhum. Mas eu nunca vi um farmacêutico brasileiro aqui. E mesmo eu pesquisava muito para ver se tinha para mim poder perguntar, sabe? Porque eu tinha muita curiosidade, eu queria saber, pô, como é que eu faço? Eu quero chegar aí, cara. Uhum. Me ajuda aí como é que faz. Então eu tinha curiosidade. O máximo que eu consegui chegar perto é achar um farmacêutico que trabalhava na Irlanda, mas ele não era reconhecido lá, ele trabalhava como técnico, ele não conseguiu reconhecimento. Mas Uhum. eu tinha muita coisa, mas sabe aquela coisa, Inácio? Depois que você consegue atingir, igual você vem vindo, step by step, tudo aquele processo, Uhum. aqueles processos de sofrimento, de dor. Então, é igual a minha avó falava, o que não te mata, te engrandece, né? Te deixa mais forte. E deixou eu mais forte, porque hoje eu estou mais preparado, eu acho, assim. Profissionalmente, eu acho que as faculdades e a vivência aqui na Europa me preparou muito. Mas, assim, eu fiquei muito preparado mais para a vida mesmo. Porque hoje não é uma coisa qualquer que vai me derrubar, né? E nem naquela época era. Mas, assim, hoje eu penso assim, pô, se uma pessoa falar para mim não, eu sei que só depende de mim, né? Tá. Então é isso que eu acredito que é isso que o brasileiro, o farmacêutico brasileiro, eu acho que é isso que ele tinha que conscientizar. Ele não precisa de sair do Brasil para, às vezes, ele fazer o que eu faço aqui. Dentro do Brasil, ele consegue fazer isso, né? Dentro do Brasil, ele consegue ser diferente. Dentro do Brasil, ele consegue agregar mais valor. Ele consegue fazer. Ele pode falar assim, pô, cara, eu vou ser um farmacêutico padrão europeu, mas dentro do Brasil. Com certeza a remuneração dele vai mudar. Eu tenho certeza, entendeu? Eu tenho certeza porque, por exemplo, se eu voltasse para o Brasil hoje, não é os meus planos de voltar, mas se eu voltasse para o Brasil hoje, eu tinha certeza absoluta que não ia ter que não ia existir uma possibilidade de eu não ganhar muito mais do que eu fiz aí. Mas por quê? Não é porque eu sou farmacêutico, é porque eu sei o meu valor, né?
Então, se um cara é farmacêutico que está no Brasil, ele sabe o valor dele, não é qualquer um que vai oferecer para ele ali meia dúzia de banana que ele vai aceitar, não é? Excelente. Ainda bem que a gente gravou isso. Que maravilha. E, Martins, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente já caminhando para o final. Uhum. Eu quero que você se imagine o seguinte: puxa, quase 20 anos atrás, né? Você se formou em 2001, 2001. há 19 anos atrás, né? Se Uhum. você, cara, voltasse há 19 anos atrás, você, nos últimos dias ali da faculdade, deve ter acontecido alguma solenidade ali da sua formatura, colação de grau, aquela coisa toda. Se você pudesse chegar perto do Martins naquele dia, com a magia daquele dia, e mandasse uma mensagem para ele, cara, o que que você Eu diria? falaria para ele, rapaz, eu falaria para ele assim, ó, porque eu tinha sempre, né, mesmo sem ser farmacêutico, eu assistia muito, quando eu era criança, eu assistia muitos vídeos em inglês, e aquilo me dava agonia de assistir e ter que ficar lendo a legenda. E eu falava assim, porra, mas esses lugares, nesses filmes, esses lugares existem. Você entendeu? Eu, com 16 anos, 17, até uns 19 anos, eu assistia aqueles filmes aqui na Inglaterra, aqueles filmes na América, na Europa, e eu ficava falando assim, pô, mas esses lugares existem. Nossa. E eu era fascinado, eu queria um dia sair do Brasil e morar num país assim. Eu era. Então, essa pergunta que você me disse, se eu fosse voltar para trás, eu tinha falado para esse Martins bem assim, ó, vai embora logo. Eu tinha vindo para a Europa com 22. Eu não tinha esperado até os 27 para vir. Porque eu acredito que se eu tivesse vindo com 22, tudo seria um pouco mais simples. Mas eu tinha tido toda essa experiência mais jovem, né? Mas é aquela coisa, tudo tem um tempo, né? E as coisas, como eu disse, assim, independente da crença de cada um, mas tudo tem um tempo permitido, né, por Deus, né, na vida de cada pessoa, né? Que maravilha, que maravilha. Senhoras e senhores, estivemos aqui com o Dr. Martins, diretamente do Reino Unido, em Londres, compartilhando a trajetória dele. Eu tenho certeza que a academia, nesse exato momento, todos estão em festa, né, diante dessa história impressionante. E, Martins, muito obrigado pela sua generosidade, Por compartilhar o nada. seu tempo, compartilhar a sua história. A gente falou aqui hoje da sua história, mas tem muitas coisas que você faz da maneira como você faz, que também eu tenho certeza que vai agregar, como você disse, não é? Muito valor aqui para todos nós. Então, muito obrigado. Esse foi só o nosso primeiro Que encontro, isso. tenho certeza disso, tá bom? E eu espero revê-lo em breve. Ok, é um prazer. Prazer enorme. Maravilha. Muito obrigado, A Inácio. gente que agradece, Martins. Então, roda a Ok. vinheta.